seguinte, eu fiquei, fechei os olhos e para resultar eu fui para São José do Rio, passei 3 dias, depois voltei. Quando voltei, aí a essa altura você está acompanhando, está preso. O sindicato, o presidente do sindicato da gente era Zé Raimundo, o sindicato bancário era bancário ainda. Preso, batido em tudo quanto é lugar, diretório de junta, era um inferno, um caos. Mas eu voltei, não tinha nada, porque o nosso centro acadêmico, até porque isso foi em 64, eu só fui presidente em 65, eu só era representante de classe. Mas na Católica, logo de início, poucas pessoas que eu saiba com conhecimento foram presos, tiveram as pessoas que iam ser presas. Porque 64 foi ruim logo no início, né? Ruim foi 68. Isso é tudo ruim. E o período de 65, 66, das grandes passeatas, né? O protesto de 65 até 67 também foi muito curto, conflituoso, muito cheio de gente desaparecida, gente indo embora. E a gente tinha pouca informação, né? Porque eu me lembro que quando houve a bomba no aeroporto, estourou a bomba no aeroporto, eu já era estudante. Eu já estava na manchete como estagiário e já recebi a remuneração, mas não era contratado. Então, prenderam o Zaratini e Adinaldo. Aí Alexandre Rocha era chefe de reportagem. Alexandre disse, vamos no DOPS, que tem 2 caras aí presos, um é engenheiro, 2 engenheiros presos. E eles são acusados de ter colocado a bomba no aeroporto. Moacir Salles era o delegado do DOPS. Você fala em 66. Não, em 68. 68. Eu já estava formado, já era funcionário da manchete. Então vocês veem como eram as coisas, né? Então, quando a gente chegou lá, estava os 12 pau de arara. 12, cara, depois, muitos anos depois, já no Jornal do Comércio, Zaratini disse a mim, eu nunca tive nada, nós já tínhamos dito, nós nunca tivemos nada com aquilo. Eu botei fogo de canavial na zona da mata, eu agitei, mas a bomba no aeroporto, não. Agora, nós sabemos quem foi e esse cara não se acusa. Nunca se acusou, nunca assumiu, nós não deduramos na época, vamos dedurar hoje. Mas eles nunca tiveram nada com aquilo. Então, quer dizer, de 68 para depois de 68 a coisa ficou feia mesmo, mas até 66 dava para conviver, era ruim, mas piorou muito. Inclusive na universidade, eu saí de lá em 66, em 66, já era um clima ruim, algumas pessoas nossas que tentaram voltar na faculdade, você podia entrar como portador de diploma, os pais não aceitaram. Teve um colega meu, Rosaldo Melo, que foi caçado pelo 477, não conseguiu terminar o curso dele, enfim. Foi muita gente. Pois, graças a Deus eu já estava fora. Acompanhei a distância e depois eu fui embora para o IA, que eu perdi mesmo contato com a Católica. Agora, nesse período, ainda como estudante, dava muita notícia nos jornais sobre o movimento antigo. Parece que existia até pessoas que cobriam esse Existia. É o seguinte, porque até Jabas Passarinho ser ministro e acabar com os diretórios, enfiar um bocado de interventor, os estudantes ainda eram uma espécie de porta-voz da sociedade. É quem discutia o que estava vendo no país, é quem ia para a linha de frente. Por exemplo, Bosco Tenório foi candidato a vereador estudante. Então Bosco foi eleito com um discurso. Ainda não havia a lei Falcão, que você não podia falar. E era uma repercussão nacional, né, do movimento de Guilherme Palmeira, de Vladimir Palmeira, de Zé Disseu, e isso, de certa maneira, contaminava, né, o resto das universidades brasileiras. E nos centros maiores, como Recife, como Salvador, como Fortaleza, isso também tinha um efeito de motivar o pessoal. Você não podia, os jornais não tinham uma censura total, mas de certa maneira se autocensuravam. Eram os estudantes que falavam, que metiam a boca, que distribuíam panfleto. E aí, por quê? Por que razão os jornais cobriam? Porque eram os diretórios que, de certa maneira, estavam criando algum fato político novo. Não é? E desses diretórios, muitos entraram na política
partidária e cresceram, viraram políticos de nome nacional. Né? Vários deles. Tinha um amigo meu, João Bosco Braga Barreto, chamado os dois Boscos da Católica. Bosco Braga Barreto terminou suplente de senador pela Paraíba e terminou sendo senador, assumiu um tempo. Bosco Tenório foi vereador. Cadoca terminou quase prefeito do Recife, é deputado federal. Esse pessoal veio do movimento estudantil. Todo ele veio do movimento estudantil, né? Edildo Santana Florentino foi deputado estadual, também veio do movimento estudantil. E muita gente aí que se não teve mandato eletivo, atuou em secretarias, teve destaque nacional. Por exemplo, Gustavo Claus era considerado de direita, né? Acusaram até injustamente, porque ele nunca fez parte do CCC, terminou ministro da Fazenda. Né? Então, quer dizer, havia lideranças fortes no momento que cresceram em Pernambuco, da Paraíba, em todo o Brasil. Né? Você teve nomes aí muito fortes. O Roberto Freire não foi um nome forte no movimento estudantil, mas ele fez parte. Jabas foi um nome forte e foi vereador em Recife naquela época. Provavelmente deve ter sido o primeiro estudante que foi eleito vereador pelo Recife, ainda como estudante. Ele atuava no movimento estudantil via o MDB, né, parece. Não tinha MDB ainda não. Teve depois, né? De 64, quando eles criaram o MDB, foi. Depois, todo o pessoal da esquerda, não, 64 foi criado o MDB, depois que eles acabaram, né? Todo o pessoal da esquerda, que não tinha pão nisso, se abrigou no MDB. Porque o outro 90% foi para a Arena, que era o partido do governo, e os 10% de oposição, que deram a cara como oposição, ficaram no MDB. Tá. E outra coisa, de 65 você se lembra da repressão, assim, episódios? E teve até uma matéria do Márcio Moreira Alves, as prisões de estudantes aqui em 65, porque nessa época, não sei se você se lembra, estava em vigor a lei supressiva, Foi. forte, o inquérito do UniUBS começou em 64, Mas olha, veja só, em 65 também teve outro pelo menos na Católica. Os diretórios estavam mais acomodados. Né? Não sei se pelo perfil do Edir Pinto Pérez, que hoje é vice-prefeito de Jaboatão, era presidente do diretório, ou vice-presidente do diretório de economia da Católica. E os diretórios ficaram mais acomodados, eu não sei se por medo, porque teve intervenção em diretório. Né? Teve intervenção em diretório e alguns mais à esquerda foram afastados, mas em 66 é que vieram as passeatas estudantis. Eu me lembro que estava ainda com a Folha na manchete, mas fui cobrir porque eu era repórter não formado e freelance. E uma colega nossa, que depois você talvez conheça de nome, Helena Beltrão, fez até campanha para a Jaquim teve dúvidas na TV Globo, participou da campanha da Café Caixa, teve pela presidente. Vira rodou Luizinho. A menina foi presa. Fernando Castilho era o diretor da Futsal e ele tinha uma ligação muito profunda com militares. Primeiro porque ele era cunhado e sobrinho de militares. A irmã dele foi casada com um coronel da Aeronáutica, que foi barbaramente assassinado por um doente mental em Natal. Ele ia passeando, o cara pediu uma hora, ele não deu, o cara passou a faca na barriga dele e matou. E ele era sobrinho do general, de um almirante Melo Moreira, almirante não. Ele tinha um almirante que era amigo dele. Helena foi presa na passeata, foi cobrir a passeata, não terminou presa porque estava puxando o ensino da igreja de Santo Antônio. Quer dizer, passeata de estudantes de 65 foi uma constante ao longo do ano. Quem coordenava, eu não sei. Eu não tinha contato lá com a cúpula do Capitão, mas provavelmente, acho que o Capitão era um dos que coordenava esses movimentos estudantis. Eram de protesto, era contra uma coisa, era contra era contra as medidas que Jabas Passarinho estava implantando como Ministério da Educação, enfim. E havia muita passeata, e havia passeata até de solidariedade. Aí isso a polícia ia para a rua, nunca o exército cemitério, sempre a polícia. Alguma coisa no veículo, o pessoal
fazer uma passeata e lá, vai pela praia. Aí eles avisavam, né? Mas era um negócio tão descoordenado. Como eles avisavam que ia ter a passeata, a polícia vinha. Só que os estudantes começaram também a reagir, né? Comprava-se bola de gude, comprava-se cortiça, quando o cavalo vinha, você jogava. Olha o lugar da bola de gude. E o cavalo também, pisa, dança, enfim, derrubou-se muito, muito cavalariano. é no estilingue também, né? Bate no cavalo, assusta. Mas eu me lembro da bola de gude que me deram um saco de bola de gude, lá veio o saco de bola de gude, o cavalo físico e patina mesmo. Então, havia muita passeata em 65. Em 66 também. Quer dizer, o movimento era descoordenado, mas ele não morria, sabe? Ele tinha sempre alguma coisa. Você, olha, protesto dos estudantes porque não havia vaga. Você passava no vestibular e não havia vaga. Excedente. Aí todo mundo passava, tinha passeada, fazia tem excedente no curso de medicina da Federal. Aí estava todo mundo de todas as faculdades para fazer uma passeata de protesto em favor dos excedentes. E isso criava um clima porque mexia com a cidade inteira. A sociedade, a grande massa calada, tendia sempre a apoiar os estudantes. O garotada tem razão, né? Os jornais cobriam tipicamente. Se você pegar as coleções de jornais da época, você vai ver que tem sempre a cobertura disso, mas não tem uma nota nem favorável, nem absolutamente neutra ali. Não tem nada a ver com isso, fica uma obrigação de cobrir os fatos. E era assim que a gente foi até a morte de Edson Luiz no calabouço, que aí foi o Brasil inteiro que se movimentou, né? Recife foi forte, aqui no Recife foi na missa. Aqui foi forte e a passeata foi, mas aí eu acho que não só foi estudante não, viu? Os estudantes foram à rua, mas arregimentou gente aí, trabalhadores do açúcar. Nós publicamos nosso primeiro livro, o primeiro texto sobre 68 em Pernambuco, de uma moça que foi mestrado em história. Era um negócio de que eu me lembro, era muita gente na rua. Eu me lembro que ali na pracinha do Diário ficou coalhado de gente. E o pior é que nessa época, tanto a Rua da Imperatriz quanto a Rua Nova passavam do mal nas ruas, né? Era corredor e todo mundo ia pro ônibus, tudo. E aquilo ali coalhava, rapaz. O exército às vezes mandava, não é, ordem para os jornais dizendo que cuidado com os excessos, não sei o que. Não sei. Eu era 66, eu já estava no Jornal do Comércio, tinha lá fazia lá uma página de Jornal do Comércio e a gente recebia lá de Brincadeira para o diretor geral essas informações. Olha, o homem era o Coronel Coqueiro, era o homem da quinta seção, que é quem cuidava desse negócio. Olha, recomendou aí que não tivesse cuidado com isso. E havia, paralelamente, você tinha Dom Helder e você tinha o bispo de Crateús, Dom Antônio. Tinha uma repercussão em Pernambuco, que o Jornal do Comércio publicava muita coisa que vinha do Ceará, mandado pelo pessoal do bispo de Crateús. Esse bispo foi uma persona não grata para o exército, mais autoridade para todo mundo. Mas ele não se calava. Fazer só uma interrupção, já só para mim, que a pilha está acabando. Bom, o outro está gravando, só para botar de pilha. Mas eu acho que está desenvolvendo bem, né, a entrevista. Acho que As lembranças que eu tenho, às vezes você. eu acho que eu acertei na. Deixa eu só pegar uma pilha.